Oi, meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Agora vamos começar essa linda segunda-feira com mais uma aula e a aula de hoje é de redação. Porém, antes de nós começarmos, eu quero mandar um beijo especial para os meus queridos alunos. Os beijinhos de hoje vão para Ana Liz, Ana Júlia Martins, Ana Júlia Colossal, Andressa e Arthur. Muitos beijinhos para vocês! Agora sim, nós podemos começar a nossa aula. Como vocês já podem ver aqui, o nosso conteúdo de hoje é produzindo um texto informativo. Em nossas aulas anteriores, eu já falei bastante sobre o texto informativo, a gente trabalhou muito a temática do circo para falarmos sobre textos informativos, não foi mesmo? Pois é, agora chegou o momento de vocês. Porém, antes vamos fazer uma revisão desse gênero textual, entender melhor como é feito um texto informativo, qual a sua finalidade, e aí depois a gente passa para o roteiro de produção, que é onde vocês vão entender o que deve ser feito, tá bom? Então vamos lá. O texto informativo é um tipo textual que tem o objetivo de informar e esclarecer. Vejam que eu deixei até grifado essas palavras: informar e esclarecer a um leitor ou ouvinte ou ainda um conjunto de pessoas sobre um determinado assunto ou tema. Então, como o próprio nome já diz, o texto informativo informa, né? Então ele comunica algo, né, de maneira a informar ou esclarecer um assunto. São características do texto informativo apresentar descrições e explicações sem a opinião do autor. Então, quando você escreve um texto informativo, você não pode falar a sua opinião, ok? Também é característica do texto informativo utilizar uma linguagem clara, objetiva, precisa, formal ou até um pouco menos formal, dependendo, né, do contexto, dependendo do público e até mesmo informal. Então, essa questão da formalidade da linguagem depende do público. E também é utilizado no texto informativo a terceira pessoa e verbos no indicativo. Então, você nunca vai utilizar a primeira pessoa, nunca vai dizer a sua opinião. Lembra lá do texto de opinião? Pois é, o texto informativo ele é bem diferente do texto de opinião, porque lá no texto de opinião eu posso sim dar a minha opinião, falar em primeira pessoa. Porém, no texto informativo, isso não acontece. Você sempre vai utilizar a terceira pessoa. E também é muito importante você saber que, como os textos informativos tratam da realidade, eu nunca vou falar um fato inventado, nunca vou fazer uma ficção no texto informativo, viu? Então, eles vão falar da realidade. Para escrevê-los, é necessário realizar previamente uma pesquisa. Você precisa analisar aquele assunto sobre o qual você vai escrever. E você precisa entender o assunto ou fato que será abordado e depois selecionar as informações mais relevantes. Gente, então a gente não pode só escrever sobre determinado assunto sem ter um conhecimento prévio sobre aquilo. Para fazer um texto informativo é preciso pesquisar. Então hoje vocês têm aí ao seu dispor a internet, o computador, o celular, o tablet, o notebook. Você vai lá, pesquisa sobre o assunto antes de escrever o seu texto informativo. Então, nós temos vários meios de informação hoje em dia, várias plataformas de informação. E aí, gente, vamos agora, depois, né, que nós já esclarecemos o que é um texto informativo, vamos para o nosso roteiro de produção, porque é agora que eu vou falar as características que devem conter nos textos de vocês. Então, vamos lá? O primeiro passo é a escolha de uma curiosidade sobre o circo que você apresentará. Então, você vai escolher um circo, porque nós vamos falar sobre circo. A gente trabalhou tanto sobre esse assunto de circo. Nós temos vários textos no livro que falam sobre o circo. Então, vamos utilizá-lo como base para esse texto informativo, tá bom? E aí você vai escolher uma curiosidade sobre um circo que você queira, que você gosta, para poder escrever sobre ele. E agora o segundo passo. Como segundo passo, você vai reler
o texto da seção Ler, lá da página 73, e destacar as informações que você julga importantes. Então, você vai ler aquele texto lá novamente. Nós temos 2 textos informativos. Você vai escolher algumas informações que você gostou, que você considera importante. Pode até assistir às aulas anteriores que falam sobre esses textos, né? E aí você pode ouvir mais uma vez a história do circo e vai escolher qual a história que você, qual a curiosidade, qual a informação que você mais gostou. Passo 3. Para o passo 3, você precisa, com base nas informações selecionadas, escrever o seu texto. Ele deve ser curto, entre 10 a 15 linhas. Passo 4, e já é o último também. Então, você deve revisar o seu texto. E na hora de revisar, você deve analisar se ele tem as características de um texto informativo, que são as seguintes, ó. Informações sem opiniões do autor. Já mencionei até para vocês as características, mas coloquei aqui novamente para ficar claro que é o passo 4. É para você analisar se fez tudo conforme eu expliquei. Então, informações sem opinião do autor. Próximo item importante, linguagem clara e apropriada. Como o seu texto é para a tia Dani ler, aí você faz como se estivesse escrevendo para os seus colegas da sala de aula, tá bom? Então vai ser uma linguagem simples, não precisa ser muito formal. E aí você precisa utilizar os verbos em terceira pessoa, jamais utilizando a primeira pessoa e também no indicativo. Deve utilizar palavras grifadas corretamente, porque vocês já estão no 5º ano, não pode mais ter aqueles errinhos bobos, tá bom? Então, qualquer coisa, use um dicionário. Ficou com dúvida com relação àquela palavra? Pesquise, não deixe ficar errada não, tá bom? E aí, verifique também a pontuação, que já é um assunto que nós estudamos bastante, que eu posso cobrar de vocês, a pontuação adequada do texto, tá bom? Então, essas são as características, esses são os passos que vocês devem seguir. E eu tenho certeza de que o texto de vocês vai ficar nota 10. E aí, nossa atividade como proposta está lá na Agenda Edu também, para você verificar melhor o que deve ser feito. Então, beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.